Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aqui à nossa série falando sobre a depravação do homem, a degradação, a sua decadência, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Romanos ainda, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Tá vendo? Desculpa eu ser incisivo, eu sei que tem pessoas que quando trata desse assunto não gosta, mas porque dá um tom que parece que tá condenando, né? Tá apontando o dedo, tá me condenando pelos meus erros, afinal de contas, todos nós somos pecadores. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pensamento que é incutido na mente, ou na mente das pessoas, exatamente porque as pessoas estão acostumando com o pecado. Sabe assim, essa ideia de que todo mundo é pecador, a gente tem pecado, a gente vai pecar mesmo, e é isso, fazer o quê? E Deus tem misericórdia, porque Deus ama todos, porque o amor de Deus é maior do que os nossos pecados, e aí a pessoa pega e ela domestica um pecado, ou pecados dela, e ela tem aqueles pecados de estimação, domesticados, aqueles pecados que ela convive com eles naturalmente. E ela não entendeu ainda que o pecado, seja ele qual for, não importa a dimensão, a quantidade, o grau, o tamanho, não interessa. Ele vai sempre gerar a morte. E o pecado afasta o homem de Deus, ele causa uma separação. É isso que você tem que compreender. Então, se o pecado te domina, seja ele qual for, você é dominado pelo pecado, vai acontecer, você vai ser uma pessoa que está sempre separada de Deus, dando acesso a outras fontes espirituais, da escuridão, das trevas, dando acesso, compreende? Aí vem as frustrações e as lamentações. Você não vive uma plenitude de vida com Cristo na pessoa do Espírito Santo. É sempre aquela tristeza, é sempre aqueles altos e baixos, é sempre você se corrompendo, é sempre você permitindo que a natureza humana, adâmica venha sempre estar em evidência. Você tem que compreender isso. Quando eu falo você tem, não é na obrigação, mas, poxa, abrir seu entendimento. Então veja, ele diz assim, vou repetir de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Aí nós estamos falando da origem, lembra do estudo? Lá na origem, quando Adão, ele peca lá, ele tem a queda do homem, Adão e Eva, então o pecado entra e com ele traz a morte, como está escrito aqui, né? No mundo, e pelo pecado a morte. A morte é a separação de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então essa morte que passa a todos significa que tudo que nasceu de Adão já nasce com pecado. Lembra dos estudos onde Davi fala, fui concebido em pecado, iniquidade, fui formado, né? E outros textos que falam que o homem desde a sua concepção, ele já traz a maldade. Então, toda criança já tem a maldade nela. Aí alguém vai dizer assim, tá, mas a criança não é inocente? Escute, a criança não é inocente, diz que a criança não tem pecado. Veja bem, a criança tem o pecado instalado ali. O que a criança, o que torna a criança isenta de culpa é a sua inocência. Porque ela, sendo criança, ela não tem consciência para poder, como é que fala o nome? Responder pelos seus pecados. Ela não tem ainda discernimento, embora ela já sabe, tem instinto, a criança tem instinto do certo e errado, né? Ela tem o instinto do certo e errado, né? Algum instinto, lembra que eu dei o exemplo lá atrás, dos filhos daquele amigo, Albertino, né? E que ele levou a caixa de bombom, para quem não escutou, vou falar bem rápido, ele levou uma caixa de bombom para casa, deu para as crianças depois da janta e falou que agora no outro dia só. E aí, quando foi alta madrugada, o menininho estava lá, dentro da geladeira, com o corpinho dentro da geladeira, com tudo escuro e a luz da geladeira acesa, o pai levantou e viu ele, bonito, hein? Bonito! E deu aquele susto nele, ligou a luz e o menino, com a boca cheia de chocolate, apontou o dedo pro quarto e falou, foi a Amanda, pai, foi a Amanda. Viu como tem noção? Viu como tem instinto do certo e do errado? Já criança. Sabia que estava errado, o que ele fez? Imediatamente disse que foi a irmã. Mesmo que a criança não tem consciência muitas vezes das coisas, não tem capacidade de discernir o grau, ou a dimensão, ou como vai fazer, mas já tem aquela coisinha de não assumir, já tem aquela coisinha de apontar o dedo para o outro, de jogar para cima do outro. Essa é a natureza que já está dentro de nós.
Agora, não dá para condenar a criança porque ela é criança, então ela está isenta de culpa no sentido de que ela é uma criança, ela não tem ainda, não responde pelos seus atos. Mas está ali. A criança vai lá e bota fogo. Por que ela botou fogo na roupa? Por que ela botou fogo na casa? Por que ela jogou o gato lá do telhado ou lá do quarto andar? Por que ela fez isso? Por que você jogou o gato lá embaixo? Por que você tacou fogo no rabo do gato? Por que você quebrou isso da casa do vizinho? Por que você quebrou o vidro da casa do vizinho? Por que a criança tem? De onde vem isso? Não precisa ensinar o mal já está instalado. Passou a todos os homens. Aquilo ela vai ganhando consciência, ela vai crescendo, amadurecendo, vai começando a ganhar, a malícia vai aflorando, e é isso. Esse é o ser humano. Entende? É isso que eu quero que você compreenda. Então, a morte que nós encontramos em Adão, passou a todos nós. Adão era o nosso representante, e nascendo como descendência de Adão, nasce também o mal em nosso entendimento. Compreende? Então, uma vez que Adão é o representante agora da raça humana, daquilo que diz respeito ao pecado, então todos nós, nascemos também desse mal em nosso entendimento. As pessoas só têm compreensão das coisas do mal. Você vê que para entender as coisas erradas, as pessoas entendem rápido, né? Estávamos pecando em Adão. E esse pecado que alcançou todos os homens trouxe também morte, que alcança todos os homens. Por isso estamos mortos espiritualmente diante de Deus. Diante de Deus nós estamos mortos. Essa morte que passou para todos, alcançou todo mundo. Então nós estamos mortos. Se você vive em Adão, a natureza de Adão, que despreza a natureza de Deus, porque para ter a natureza de Deus, tem que desconstruir essa natureza. Então isso que é nascer de novo que Cristo fala. E para nascer a nova, tem que morrer a velha. E aí Jesus dá os caminhos. Ele diz lá, negue-se a si mesmo. Ele fala lá, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Então o grão de trigo tem que morrer para nascer. Compreende? Bom, então o que fazer? Então no livro de Romanos, no capítulo 5, lá no versículo 17, ele diz assim, ó. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não é maravilhoso isso? Você está vendo como que Deus traz o antídoto para o veneno? Você está vendo como que Deus traz a solução para o problema? Você está vendo como é que Deus traz o remédio para a doença? Ele traz a cura? É isso. Então, nós estamos fazendo essa série para falar da depravação do homem, para explicar para as pessoas que elas têm que parar de ficar atribuindo aos outros e entender que o mal está nela. Que nós somos pecadores. E que esse pecado você não pode domesticar. Que esse pecado ou estes pecados você não pode achar normal. Isso está te fazendo mal. É isso que está te conduzindo para o poço. É isso que está te conduzindo para o abismo. É isso que está te separando de Deus. Não são as suas formalidades religiosas que vai te aproximar. Se não for através de Cristo. Então ele está dizendo que por um homem entrou o pecado. E pelo pecado a morte. E ele passou tudo isso para a humanidade. Então, assim como aconteceu isso por um homem, Deus vai lá e manda um também, e por esse homem vem a vida. Por esse homem é reconciliado. Só que, olha só a loucura do ser humano, ele rejeita Cristo. As pessoas têm a sensação de que servir a Cristo, ela vai perder mais do que o que ela já está perdendo. Ela tem a sensação de que ela vai perder a liberdade dela. Não, mas aí eu não vou ter mais liberdade. Não, mas aí eu não vou poder mais fazer isso. Tanto que agora tem essas chamadas, escute isso, tem essas chamadas igrejas inclusivas. Você sabe o que é uma igreja inclusiva? Se você ainda não pesquisou, ainda não se familiarizou com o nome e não está atento a essas atualizações, a igreja inclusiva é aquela que, por exemplo, o sujeito ele tem um comportamento homossexual, né? E aí a gente não está falando da pessoa dele, estamos falando do comportamento. Então assim, ele entende assim, se eu for numa igreja tradicional, num lugar onde se prega a palavra de Deus, então ali na Bíblia está escrito que
não está correto, que isso daí ofende a moral de Deus, que Deus não criou, não foi dessa forma, é homem e mulher. Então o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, e agora? Eu quero Deus, né? Mas se eu for para lá, eu tenho que abandonar essas práticas, né? Eu vou ter que abandonar essas práticas. Mas aí eles criaram as igrejas inclusivas, pseudo-igrejas, né? Inclusivas, que é para poder incluir, dizendo no politicamente correto que essas pessoas são excluídas, inclusive por essas igrejas tradicionais. Elas são excluídas. Onde já se viu? Deus não exclui ninguém. Onde já se viu? Se eu optei por essa, se eu quero, ou se eu sou assim, que eles dizem que nasceram dessa forma, e eu entendo que Deus não é Deus de confusão. Isso era para estar escrito na Bíblia bem claramente, que teria o homem, a mulher e o outro gênero. Seja ele qual for, porque agora tem um monte de gênero aí, né? Então, tem vários gêneros agora, estão criando cada vez mais, cada vez mais. Então, assim, era para estar dito, escrito aqui, nós temos livros aqui de mais de 5.000 anos, escrito por mais de 40 autores ao longo dos anos falando da mesma coisa. Era para eles terem dito aqui, mas não está aqui. Está só o gênero homem e mulher. Mas tudo bem, queridos, vão na de vocês. Vão na de vocês. Não há problema. Agora, não distorça. Não distorça. Então eles procuram uma maneira, o ser humano procura uma maneira para poder, sabe, dizer, não, eu recebo Deus, eu quero Jesus. Não, mas veja bem, você quer Jesus e não quer o que ele ensina? Você não tem esse tipo de ensinamento. E eu não estou aqui condenando, porque não sou eu que vou condenar. Segundo o texto sagrado, as pessoas se condenam pelas suas próprias práticas. Sim, sim, não, não. Tipo, olha, não fala para mim, isso aqui é vidro, ó. Não fala para mim que isso aqui é madeira, querido. Tá me tirando, irmão? Você quer provar para mim que isso aqui é madeira e depois nós somos negacionistas? Isso aqui não é madeira, isso aqui é vidro. Então não fala para mim uma coisa que não está escrito. Se tem uma pessoa que tem aversão a gente pregando coisa que não está escrito, eu não estou dizendo de argumentação, eu estou falando realmente, a pessoa fala assim, ó, está escrito lá e tal, Deus falou isso, Jesus falou isso. Jesus não falou isso. Deus não falou isso. Então as pessoas estão procurando meios para poder justificar os seus pecados. Elas estão procurando meios para justificar suas paixões carnais. No homem não habita bem nenhum. Paulo falou, miserável homem que sou. Em mim não habita, ou seja, na minha carne não habita bem nenhum. Jesus fala em outros textos, aquele que pende para a carne, pende para a morte. Quem pende para o espírito, pende para a vida. Então você quer satisfazer suas vontades, quer ter Cristo, continuando com as suas vontades. E aí você procura igreja inclusiva. Essas pseudo-igrejas, porque a igreja de Cristo é uma só. Ela é uma só, ela é apostólica, ela é pelo ensinamento dos apóstolos. E não é apóstolo desse tempo, não. Que o cara vai lá e ele mesmo se consagra. Não. Bíblicos, que estão dentro do canon. Compreende como é que funciona? Então, o que eu estou falando não é de uma forma condenatória. Porque eu não preciso condenar ninguém. Não devo e não preciso. As pessoas, segundo o texto sagrado, se condenam a si mesmas quando elas não querem receber o texto como é. Por exemplo, ele fala, se pela ofensa de um, olha só, e por meio de um só, o Adão, reinou a morte, tá? Muito mais os que recebem a abundância da graça. A graça é o presente, é o favor que Deus nos dá através do sacrifício de Cristo, mas não é só receber a graça e fazer da graça, dessa liberdade, libertinagem, e continuar nos mesmos comportamentos. Eu não estou falando só da questão de gênero, não. Isso tem a ver também com a prática dos crimes, do adultério, da mentira, de viver falando palavrão, de cobiças, é tudo. Porque são essas coisas que estão impregnadas na natureza humana e é por isso que está instalado o caos no mundo.
Está instalado o caos no mundo por causa disso, os preconceitos. Ah, mas você acabou de falar aí dos gêneros, aí isso é preconceito. Não, querido, eu estou falando de comportamento. Você aceita o comportamento de uma pessoa que rouba? Você aceita? Ó, o fulano rouba ali, igual a gente escutou aí já. Pô, o cara tomou o celular ali só para tomar uma cervejinha. Você escutou isso aí? Isso aí tá, é só você procurar aí dá um Google aí, você vai encontrar isso aí, tá forrado. Até fora do Brasil já tá esse escândalo aí. Sabe, querem descriminalizar o criminoso. É assim que nós estamos vivendo. Essa é a natureza do homem, é o caos instalado. Entende? Você concorda com isso? Então, porque se você não concorda com uma pessoa que rouba, imagina aquela senhora, sua mãe, que vai lá no banco para tirar a aposentadoria dela, sua avó, sua mãe, e aí o sujeito já está esperando ela na saidinha, e vai lá e toma a bolsa dela, e toma o dinheiro dela, e toma o celular dela, empurra ela, machuca ela, e aí você vai descriminalizar um sujeito desse? Vai achar que está tudo certo? E se você concordar, se você não concordar com isso, você está sendo preconceituoso com o sujeito que está cometendo um crime? Isso é preconceito? Ah, peraí, poxa, está tudo desfocado. Mas eu nem, sabe, eu vou ser bem franco para vocês, como é que eu tenho feito? Como eu almejo o reino de Deus, eu não vou permitir que essas coisas se instalem na minha vida para estressar e me desfocar. Que é o que tem acontecido. As pessoas estão tudo pavorosas, aterrorizadas, com medo do amanhã, inseguras. E nessa insegurança começam a atacar para poder se proteger, para proteger seus ideais, seus pensamentos, suas ideias, enfim. Então a gente não pode perder o foco aqui de que a natureza humana é assim. Essa é a depravação dos homens, que é o título do nosso estudo. Essa é a depravação dos homens. E tem muita coisa a mais que a gente pode falar aqui, mas é que é muita coisa. Eu estou procurando fazer vídeos com menos de 10 minutos, mas não adianta. Já estamos em 17. Eu não consigo fazer o vídeo, falar dessas coisas sem procurar contextualizar para você. Sem procurar, sabe, argumentar com você, procurar de alguma forma abrir seu entendimento para essa natureza maligna, essa natureza adâmica, natureza pecaminosa e de morte que o ser humano traz dentro dele. Então, para isso é importante aqui, ó, muito mais os que recebem. Tem gente que não recebe, rejeita. A pessoa diz que é de Cristo, vai se batizar e tudo, mas rejeita o que Cristo ensinou. Olha a falta de coerência, olha a hipocrisia. Jesus falou assim, ó, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Aí tem um outro texto que está me vindo à memória. Jesus fala assim, ó, muitos me dirão naquele dia. Vai ter um dia, viu? Pode esperar que vai ter esse dia. Muitos me dirão naquele dia. Ah, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Olha aí. Em teu nome falamos em outras línguas. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome pregamos o evangelho. E eu vou dizer, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Vós que praticais, compreende? Então você pode expulsar demônios, você pode, como é que fala o nome? Usar o nome de Jesus, né, para expulsar demônios, você pode usar o nome de Jesus para milagre, cura, você pode pregar evangelho, você pode batizar nas águas, você pode cumprir, tomar ceia, você pode receber cargos, praticar obras de cargos, né, com os cargos que você recebe nas instituições, chamando aí de obra de Deus, e tudo. Você pode ir para a igreja inclusiva, trazer a Bíblia, dizer aleluia, cantar hino. Se você pratica, tem a prática, continua na prática, você não nega a si mesmo. Você já se familiarizou com o pecado, e o pecado já está lá, ele separa o homem de Deus, não adianta. Você está enquadrado nessa mensagem que Jesus falou. E vão me dizer Senhor, Senhor, mas eu não conheço. Apartai-vos de mim, que não são as práticas, está dito. Gente, não tem outra explicação. É muito simples. Jesus está mostrando nessa passagem, que eu estou citando, não estou lendo, estou citando para vocês, que você conhece. Essa passagem, Jesus está afirmando claramente que não são essas obras que vão te levar para o reino de Deus.
Não é a prática das obras religiosas e rituais que vai te garantir. Compreende? Então, medita nessas coisas. Por um homem entrou o pecado. Pelo pecado entrou a morte e a morte passou a todos. Assim como aconteceu, foi dessa forma por um também, né? E ele dá o nome aqui, tá aqui, ó. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Você sabe o que é o dom da justiça? Você não é justificado pelos seus feitos, você é justificado por ele. É o dom da justiça dele, ok? E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Aí ele fala, a saber, Jesus Cristo. Então é por isso que você, para falar que é um cristão, falar que aceitou a Cristo, é aceitar isso. É receber esse dom gratuito que é a salvação, que é a graça de Deus. Para você não mais viver daquela forma, não mais praticar os erros que você praticava, não mais praticar os desejos que você tem no seu corpo. Você gosta, você quer, você tem vontade, você... Ai, como é que eu faço? Mas não posso negar a Deus. Não, eu vou ter a Bíblia, eu vou orar, vou para uma igreja que me aceita desse jeito. E aí você vai para aquele lugar que ninguém vai falar desse pecado que você comete, porque está tudo certo. Olha a loucura do homem. Aí você vem falar para mim que recebeu Jesus. Você não recebeu Jesus. Você recebeu um benefício, querido. Eu tenho que te falar isso. Ache ruim quem quiser. Ache ruim quem quiser. Quer perseguir, persegue. Quer falar, fala. O problema é seu. A minha questão é com o Altíssimo. E a minha responsabilidade de falar para você o que você precisa ouvir. E passo o vídeo adiante. Ok? Quem sabe, né? Quem sabe essa semente... Deus está procurando essa pessoa e vai brotar no coração dela, tá bom? A gente continua com a nossa série, os próximos vídeos virão, tá bom? Um forte abraço, até lá.